Bom, boa noite, pessoal. O meu trabalho final da disciplina de Internet e Sociedade, ele foi desenvolvido em cima de um dos assuntos que foi visto durante o decorrer dessa disciplina, né? E trata do outsourcing de TI. Então, em algum momento, né, a minha empresa, ou as empresas, elas terão que decidir se eu vou delegar essa função da TI na empresa, se eu vou manter o foco como está até hoje, o que eu devo fazer, certo? Por isso que o título do trabalho chama-se Outsourcing de TI, qual a decisão correta para a minha empresa? Lembrando que é uma decisão, né? O dia a dia, o tempo vai mostrar se foi a melhor decisão, se foi a decisão correta e ainda, se foi a decisão correta ou errada, se ela foi tomada no tempo certo. Ok? Bom, o avanço tecnológico. Esse assunto foi bastante discutido na parte escrita do artigo, né? Onde eu procurei dar ênfase justamente nesse avanço diário da tecnologia que acaba atingindo a população mundial como um todo. Hoje em dia a gente não consegue mais, desde o momento que a gente liga os nossos televisores, que a gente vai ao banco tirar um extrato ou algo desse tipo, a tecnologia já está presente no nosso dia a dia. Muitas pessoas talvez não percebam a sua importância ou a sua complexidade, enfim. Mas a tecnologia, ela está presente no nosso dia a dia. Isso é fato, isso a gente não tem mais como voltar no tempo, como fugir disso. Isso já é uma realidade. As empresas, falando um pouco agora das empresas e também com foco sempre na tecnologia, as empresas precisam o quê? Elas precisam de sistemas ágeis e poderosos. Por quê? Se eu não tiver um sistema que satisfaça a minha necessidade, que me traga resultados imediatos, resultados rápidos, o meu concorrente ou a empresa próxima de mim que trabalha com o mesmo foco, enfim, esse cara simplesmente vai me atropelar, literalmente eu vou ser atropelado por ele. Por isso a importância, né, de investirmos em TI, em tecnologia da informação, mas acima de tudo, além de investir, procurar receber o máximo possível de informação e de tecnologia que os sistemas nos oferecem. Não adianta eu comprar na minha empresa computadores modernos, rápidos, enfim, investir em infraestrutura tecnológica, se eu não tiver por trás disso um sistema de TI capaz de me trazer os resultados que eu espero para a empresa. E quando eu falo de empresa aqui, eu não estou citando nem o ramo da empresa, não estou falando se ela é comercial, se é uma indústria, enfim, eu estou falando das empresas como um todo, certo? O outsourcing de TI. Nada mais é do que delegar funções para uma empresa terceirizada. Ou seja, eu preciso de um sistema que faça isso, vou citar um exemplo, que controle meu estoque, que me diga quais os produtos eu preciso comprar, qual a periodicidade desses produtos, como eles estão saindo, para quem eu estou vendendo, enfim. Um sistema desse porte, por exemplo, eu posso ter dentro da minha empresa alguém que faça isso como um próprio funcionário da empresa. Mas algumas empresas, com o passar do tempo, empresas privadas, o aumento da produção, o aumento da clientela dessa empresa, aquele objetivo de cada vez crescer e crescer mais, chega um determinado momento que aquele funcionário que sempre me ajudou internamente na empresa, que era o responsável pela informática, enfim, esse funcionário, num determinado momento, existe tanto serviço delegado, tanto serviço em cima desse funcionário que ele começa a não dar conta mais. E a gente sabe, a realidade nos mostra isso, nos apresenta isso, o quanto é difícil uma mão de obra especializada em TI. Hoje em dia tem muita gente que se oferece, enfim, mas geralmente a empresa quer uma solução imediata, ela quer uma solução que satisfaça as suas necessidades. Então, o outsourcing de TI nada mais é do que eu contratar uma empresa terceirizada, ou contratar uma equipe terceirizada que vai fazer o sistema que eu preciso, que vai corrigir os erros do meu sistema atual, enfim. Basicamente seria isso aí, delegar funções para uma empresa terceirizada.
Terceirizar, sim ou não? As empresas públicas, geralmente elas não terceirizam, pois o objetivo delas o que é? Não é visar o lucro, e sim oferecer um serviço de qualidade ao público em geral, preocupando-se diretamente com a transparência. Então, a empresa pública, o foco dela não é vender mais ou conseguir mais clientes, não. O foco da empresa pública é oferecer para a população, para o contribuinte que paga os seus impostos, enfim, um serviço de qualidade. Totalmente o contrário da empresa privada. A empresa privada geralmente terceiriza porque o custo-benefício, como eu falei lá no início, ele acaba compensando. É gasto um valor, enfim, é investido um valor, eu não nem vou dizer gasto, eu vou dizer investido um valor em tecnologia, em outsourcing de tecnologia, mas não preciso me preocupar com funcionários específicos nessa área, contrato aquele serviço para aquele sistema por aquele tempo. Geralmente eu posso fazer um serviço de manutenção, ou seja, se o meu sistema apresentar algum problema, essa empresa que desenvolveu o sistema vai me dar uma garantia, vai me dar um suporte, né? Não adianta eu comprar o sistema for instalado e depois eu não receber um suporte. Isso faz parte, isso tem que fazer parte do contrato. Enfim, as empresas privadas entendem como vantagem a eficiência nos processos, pois contratam uma empresa terceirizada para X finalidade, o que falamos no início. A empresa, em determinado momento, ela precisa de um sistema mais amplo, um sistema que satisfaça N opções dentro da empresa, ela precisa contratar especialistas na área. Então aquele funcionário que sempre ajudou, enfim, sem nunca desmerecê-lo, até porque até aquele momento ele foi de suma importância, essas empresas elas precisam ampliar os seus horizontes. E com a contratação desse serviço, de delegar esse serviço, geralmente elas conseguem esse objetivo. Então isso eu entendo que é um investimento e não um custo. Certo? Com a terceirização, então, a empresa pode preocupar-se diretamente e exclusivamente com a sua atividade fim. O que é isso? O que significa isso? Ela contrata aquela equipe, aquela outra empresa para TI e se preocupa com o seu foco. O meu foco é, por exemplo, vender pneus. Eu vou vender os pneus, eu vou me preocupar com o foco, com o meu foco. A parte de informática, de tecnologia da informação, bom, isso eu vou ter um investimento ou um custo inicial que depois vai certamente se transformar em lucro futuro, né? Eu vou me preocupar, isso é uma preocupação da empresa que eu contratei e não mais internamente da minha empresa. Por isso que, se a gente colocar na balança, entendemos que geralmente a balança vai pesar para o lado que vale a pena a gente terceirizar a TI, a não ser que eu tenha uma equipe, enfim, um quadro funcional com especialistas na área, com programadores, com analistas. Aí seria uma outra discussão. Mas hoje em dia a realidade nos remete a terceirizar esse serviço. Alguns cuidados que eu tenho que ter, isso é importante, né? Se eu for terceirizar essa parte de TI, alguns cuidados que eu tenho que ter, os cuidados básicos, né? Avaliar bem quem irá realizar o serviço. Por que isso? Pessoal, a gente está terceirizando um serviço, mas enfim, essa empresa que vai realizar esse serviço para nós, ela vai precisar receber dados, ela vai precisar saber a rotina da nossa empresa, né? Então eu tenho que ter esse cuidado. Inclusive eu destaquei aqui como na última opção o sigilo profissional, porque eu não posso também delegar a função de TI para algum desconhecido, algum anúncio que eu vi no jornal, enfim, tem que ter esse cuidado, assim, contratar uma empresa séria, uma empresa renomeada no mercado, renomada, né? Porque eu preciso ter cuidados, né? Essas pessoas vão ter acesso de repente a informações internas de gerenciais da empresa, então sempre realizar um estudo para ver quem eu estou contratando, de repente receber indicações de outras empresas, de conhecidos que já contrataram o serviço e deu certo, enfim, buscar exemplos positivos, né, para evitar cair numa fria. Apontar metas e objetivos. Bom, eu vou contratar um serviço, eu tenho que dar prazo, eu não posso também contratar para me desenvolver um sistema e não ter prazo, eu preciso ver o sistema, eu preciso analisar o sistema, eu preciso
discutir as telas, enfim, ver se isso vai facilitar, se é isso que eu estou pedindo, se é isso se o proposto foi desenvolvido, enfim, essas são as principais ideias. Analisar custos. No início, certamente eu vou ter custos, mas enfim, colocar no papel os benefícios que isso vai me trazer futuramente, né? Quais as vantagens que eu vou ter em relação ao meu concorrente. Lembrando que estamos falando aqui nesse momento, quando eu falo em concorrente, em custos, enfim, empresas privadas. Tá? E o sigilo profissional eu já falei, o cuidado do sigilo, avaliar quem vai fazer essa parte da nossa empresa. Uma conclusão assim bem sucinta, bem básica, né? Até porque na parte escrita a gente falou um pouco mais disso, né? Em determinado momento o empregador precisará decidir. Então a minha empresa ela começou de uma forma menor, ela foi crescendo, foi contratando mais funcionários. Vai chegar um momento que a minha empresa, uma decisão vai ter que ser tomada. Ou eu vou continuar estagnado nesse patamar onde eu cheguei, ou eu quero expandir mais, eu quero crescer, eu quero um up na minha empresa, enfim. Então eu vou precisar decidir, certo? Nesse momento, talvez seja o momento ideal para terceirizar ou não o meu serviço de TI. E aqui uma conclusão final. Seja qual for a decisão a ser tomada referente a esse assunto, é preciso se ter cautela, coesão e conhecimento do assunto. Nunca dá aquele passo maior que a perna. Conhecer a realidade, procurar experiências, ler sobre o assunto. Certamente isso tudo vai facilitar o empresário, o dono da empresa, o gerente, como a gente optar por chamar, enfim, para tomar essa decisão. Para que a decisão tomada seja a de melhor, a que venha a melhor trazer resultados para a nossa empresa. Ok? Acho que por enquanto era isso. Obrigado.